só podia ser uma molecada à frente, porque simplesmente você não tinha executivos com experiência. Cada foi literalmente criar os primeiros algoritmos em português. Os dados terceiros, eles são coisas que não vão deixar de existir. Eles continuam existindo, os dados terceiros. Então... Fala galera, sejam bem-vindos ao Datalogando. Hoje vamos falar sobre geração de cookies. Cookies third party, cookies first party. Será que você entende sobre isso? Hoje eu trouxe o Paulo Plané aqui para falar um pouquinho para a gente, contar um pouco a história, TailGetTarget, como ele saiu, como ele vendeu e como ele vê o mercado hoje de cookies, inteligência artificial, toda essa visão que a gente vai trazer para vocês aqui nesse episódio, mais os recadinhos da paróquia aqui também que precisamos dar. Queria agradecer a Big Day, que é a nossa parceira desde o início aqui do projeto. Então, precisou de dashboards, inteligência artificial, qualquer projeto de dados, fala com eles que eles vão trazer alguma solução bem interessante para vocês. Queria agradecer também, obviamente, esse estúdio maravilhoso, Serjones e Equipe Creators, que estão aqui com a gente hoje fazendo essa gravação maravilhosa nesse estúdio. Se você precisar de um estúdio para gravar seu podcast, são mais que bem-vindos. Serjão, nosso tuco da grande família, aí recebe vocês de braços abertos. Último recadinho também que eu queria dar. O Datalogando agora está com uma comunidade. Então, se você quiser fazer parte da comunidade do Datalogando, a gente vai deixar o link aqui para você acessar o site, participar da comunidade. São apenas R$25 por mês, o mínimo. Se quiser colaborar mais, fique à vontade para ajudar com que esse projeto chegue até você, chegue até mais pessoas e possa compartilhar muito conteúdo sobre dados. Planeta, terminei. Agora a gente vai começar com você. Mas antes disso, Serjones, roda a nossa vinheta aí. Paulo Plané, seja muito bem-vindo ao Datalogando, cara. Fala, Brunão, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Pô, que demais, cara. Antes de eu te apresentar e fazer a devida apresentação, cara, eu te conheci quando eu tava na Grey, cara. A gente fez um projeto quando você tava na TailTarget, que pra mim já era totalmente inovador naquele projeto, cara. Você tinha um projeto de cookie que era aquela... Isso a gente tá falando de 2016, cara, então não é muito longe assim quando a gente for ver, mas só que você já tava trazendo uma inovação absurda naquele cenário que eu comecei a entender o que era cookies naquela época. E você foi uma das pessoas que me ajudou a entender isso. Por isso que ter você aqui hoje pra mim é uma satisfação pessoal também, cara. Bom, Bruno, muito legal. É engraçado que não faz tanto tempo, mas parece que faz Parece, cara. anos. Eu ainda tinha cabelo, é engraçado falar isso, cara. Você não pode falar. Mas é isso mesmo, cara. A gente está bem fazendo projetos nesse mercado aí faz bastante tempo e acho que é muito louco como essa indústria evolui muito rápido. Então, rápido, cara. A gente fica com essa sensação que faz muito tempo e acho que em muito pouco tempo também toda a nossa conversa aqui é capaz de a gente olhar para trás e falar assim, caceta, não é possível que a gente está falando daquilo. Exatamente. Mas só para fazer as devidas introduções aqui, então hoje você é formado em jornalismo pela PUC e publicidade pela FAAP. Começou sua carreira como executivo de veículos, publisher no universo digital brasileiro, liderando iniciativas de publicidade digital e elevando resultados. Foi fundador e CRO, que é Chief Revenue Officer da TailTarget, uma empresa pioneira no mercado de dados no Brasil e na América Latina, e em 2021 a TailTarget foi vendida para TOTS, onde você permaneceu como diretor executivo por mais 2 anos e atualmente hoje investe em iniciativas digitais e participa do board member de mais outras 2 empresas. É isso? É isso mesmo, meu amigo. Então vamos lá, vou até fechar o computador aqui que esse papo vai fluir hoje aqui, cara. Conta um pouquinho primeiro esse background teu aí, cara, como você caiu para a área de dados, caiu para a área de cookies, porque cair para a área de dados é uma coisa. Agora, se criou uma empresa realmente baseada no comportamento através dos cookies. Conta pra gente esse teu background até a gente chegar a essa parte da Tail aí. Boa, legal, Bruno. Cara, a minha entrada no mercado, ela se deu em algumas indústrias que estavam muito começando, inclusive a internet no Brasil muito forte, né? Então, era um início ali, eu entrei no mercado por volta dos anos 2000, 2001, 2002, 2003. Era um momento que esse universo digital brasileiro ele estava literalmente se formando. Então, trabalhar nos veículos digitais da época era uma grande inovação. Era trabalhar em empresas ainda que eram um tanto quanto inovadoras, mas eram inclusive um tanto quanto malucas, porque as pessoas ainda estavam descobrindo que dava para acessar a internet, o que era a internet e como ia funcionar. Então, tive a oportunidade de participar de veículos bastante importantes nessa primeira etapa, em especial na Jovem Pan, no início, em que você tinha, inclusive, o Pânico começando a ser na internet, enfim, toda aquela movimentação, na época, o Vírgula, que se propunha a ser um primeiro veículo jovem, então ele tinha uma capacidade de ser um certo veículo já de massa, para quando a gente falava da audiência digital, mas ao mesmo tempo nichado para o público jovem. Então, na época, ele se dizia, inclusive, a MTV digital,
uma época divertidíssima. Participei de algumas outras iniciativas, como primeiros portal de lifestyle no Brasil, que na época queria ser também o que era a Vogue no universo das revistas e afins, queria ser ele, né, no universo digital. E a minha última caminhada nos publishers foi dentro da RBS, que faz parte do Grupo Globo, né, a maior afiliada da Globo, que na época tinha uma série de iniciativas digitais, entendendo que inclusive parte da separação do crescimento dela tinha esse novo universo que inclusive não fazia parte do que era o contrato anterior do que ela podia fazer junto com a Globo. Então ela tinha um crescimento digital e na época ela foi comprando uma série de iniciativas. Comprou o Guia da Semana, o Oba Oba, Ponto Mob. Nossa, Oba Oba, Ponto Mob, cara. Exatamente. Nossa, você está trazendo uma agência digital mobile do Brasil, então também um pouco isso. Peguei essa mesma onda, o surgimento do mobile. A Ponto Mob foi comprada pelo Grupo Dentsu, alguma coisa assim, não foi lá na frente? Ela foi comprada pela RBS e depois por Dentsu, é verdade. Pelo Grupo Dentsu, exatamente. Então, dentro da RBS tinha essa junção de uma série de empresas digitais, enfim. Só que ao mesmo tempo, cara, e aí a minha formação tinha uma coisa de entender esse universo digital, entendendo sempre meio atrelado ao universo dos negócios. Então, tinha uma coisa da produção de conteúdo, mas naturalmente muito voltada para negócio, que eu acho que esse um pouco sempre esteve junto comigo na minha trajetória. A coisa de você pegar um tema, seja conteúdo, seja dados, e na verdade conseguir atrelar muito ao negócio, entender como é que funcionam as engrenagens para conseguir pôr isso para rodar como um negócio. E também uma coisa muito louca, porque assim, esses profissionais nessa época no universo digital só podia ser uma molecada à frente, porque simplesmente você não tinha executivos com experiência nesse universo digital. Você precisava de gente que inclusive vivenciava aquilo muito forte. Então também uma época assim incrível, porque era literalmente... pegar o que você fazia no teu dia a dia para ganhar dinheiro. Exato, com isso, né, cara? E a galera dando as chaves das empresas para a gente poder moldar isso, cara. Assim, foram grandes viagens intergalácticas. Assim, eu por acaso fui assistir só agora aquela série do We Crashed na Apple TV sobre WeWork. De alguma forma eu me conecto com aquilo. Eu não assisti ainda, mas, assim, cara. Eu preciso assistir isso, cara. Em menores proporções, mas era literalmente assim, empresas com uma galera de gestão muito jovem para fazer, então uma época muito divertida. E aí, cara, entendendo também que esse ciclo dos publishers digitais, eles iam passar por uma grande revolução. Então era um momento também que o Google surgindo muito forte no mercado e com cara de que o Google ia naturalmente dominar esse mercado da comunicação, como no final literalmente acabou dominando, né? Então a gente hoje tem um Google maior que uma Globo, não só, em especial falando aqui no mercado brasileiro, mas enfim, o tamanho essa empresa se tornou, junto com várias outras empresas muito grandes que se tornaram. Então também ali existia um entendimento que os publishers na época, que durante muito tempo acabaram sendo uma espécie de revista digital, esse não era exatamente o caminho. Então você ia misturar esse universo com as edtechs, que hoje em dia, né, são as mediatechs, os martechs, hoje em dia, né, agora tudo tem nome, enfim, mas a gente já vinha que aquilo já ia ter uma grande mudança nesse mercado. Então, na época, eu e mais dois, o Cristiano Nóbrega e o Fernando Babadopoulos, que também trabalhavam na RBS na época, o Cris, inclusive, tinha vendido o Oba Oba para a RBS, a gente entendia que, cara, já tem uma mudança de paradigma grande, importante, e a gente entendia que esse negócio de dados era o que ia revolucionar, e aí era o começo, aquela história dos dados acontecendo, junto com o universo de empreendedorismo também que o digital trouxe, que eu acho que é muito legal também. Você tem um boom de empreendedorismo, porque é isso, estamos aqui, esses espaços de coworking, hoje abrir empresa tal, é uma coisa muito usual. Mas quando a gente foi fazer, literalmente, a gente começou a ter, inclusive, dentro da Galeria Ouro Fino, que estava abrindo nessa época o seu um dos primeiros coworkings da cidade, que na verdade não era coworking nenhum, ele era literalmente as lojas, literalmente as lojinhas na Galeria Ouro Fino transformadas em escritório de startup. Nossa, então, cara, olha isso, cara, Galeria Ouro Fino. Na Galeria Ouro Fino ali na Augusta, aqui em São Paulo, um lugar super clássico. Não imaginaria, cara, essa época da Galeria Ouro Fino ter feito isso, porque lá é tudo muito relacionado a varejo de moda, né, prioritariamente, né, então você vê grandes marcas e eles foram pioneiros ali de coworking, assim. Coworking, então, cara, também uma loucura, e aí aquele universo tudo misturado, enfim. E aí a gente entendia que tinha um grande paradigma, aí a gente
calhou dos 3 sócios na época meio que saírem ao mesmo tempo, falar assim, cara, a gente está encerrando esse ciclo aqui, ele precisa de um outro caminho. A gente saiu mais ou menos ao mesmo tempo da RBS, começamos a se juntar, eu mesmo peguei a grana da rescisão, comprei uma passagem para Nova York, ser dado para voltar, falei, é lá, começamos a falar para montar. Aí começamos a falar, vamos fazer o quê? Não, tem que ser de dados, mas o quê de dados? Ninguém fazia a mais puta ideia do que de dados, a gente só sabia o que era. Vamos fazer, mas vamos para fazer isso, vamos tentar fazer um negócio organizado. Aí vamos alugar uma sala e vamos trabalhar no tema para fazer alguma coisa com esse universo de dados. E aí o nosso entendimento era que, em especial, os dados iam trazer uma certa base que acontece até hoje, que é permitir que a partir dos dados você conheça muito mais o consumidor e, portanto, você possa entregar para ele as coisas que interessam mais para ele. Aí não importa se a gente está falando de conteúdo, de publicidade, enfim, aí qualquer... Você está falando a língua dele, você está falando o que ele quer, você está falando o que ele precisa. É isso, cara. Você está entendendo a dor dele. É isso. E é isso, cara. Há 15 anos atrás era essa dor e continua sendo, não muda, né? Isso é muito doido também. E aí, cara, a gente entendia que isso ia ser uma coisa, e a história de mapeamento do comportamento digital era uma grande dor e uma grande sacada do que estava acontecendo. Então, e a gente estava vendo o início do surgimento que na época eram as DMPs e Data Providers no mercado americano. Tem uma coisa legal também, que no mercado americano ele é mais avançado que o nosso. O europeu também, mas em especial o americano. A gente está uns bons 4, 5 anos atrás, então tem uma série de coisas que estão acontecendo lá que dá para você fazer adaptações e entender um pouco como é que esse caminho vai seguir para você fazer as adaptações aqui. E aí, cara, a gente começou a literalmente falar, então acho que tem um caminho de software aqui, para fazer esse software a gente vai precisar entender, mapear esse comportamento do consumidor, que nada mais é do que entender o caminho de pão dele no universo digital. Foi uma puta sacada isso daí. Exato, no começo que ninguém fazia isso, cara. Vocês foram pioneiros aqui no Brasil, cara, certo? Bastante pioneiros. Tem uma outra empresa que também foi vendida para a Dentsu depois, que é a Naveg, também a gente bem próximo na mesma época. E cara, a sacada foi literalmente criar os primeiros algoritmos em português. Então, o algoritmo em português eu acho que foi uma sacada porque ele também criou uma barreira de entrada. Porque aí você não simplesmente pegava uma tecnologia americana ou europeia e trazia para cá, porque você precisava adaptar para a língua portuguesa, que a gente sabe que é muito mais infernal do que qualquer outra língua. Exatamente, cara. Né? Não só pela variedade dela, mas também porque no final só gente Cara, fala. e você tá falando nessa época aí, por exemplo, eu trabalhei com o Radiant Six lá atrás, nessa época. Só que eu trabalhava lá fora do Brasil também. E, para você fazer uma análise de sentimento com o Radiant Six lá fora é tranquilo. Só que o Radiant Six não entendia português. E aí você vai explicar sinistro para ela. Se for no Rio de Janeiro é bom, se for aqui em São Paulo pode ser ruim. Exato. Tem muito esse... E aí começaram a se criar as oportunidades de empresas nesse segmento também. Então, continua. Eu só queria trazer isso aí, mas é um ponto que a gente vê que a linguagem em si, ela pode ter sido um limitador para as ferramentas de fora ter vindo para cá. Total, né? E foi total uma grande... E gerando oportunidade para... Uma barreira técnica para os brasileiros doidos poder agarrar essa oportunidade. O que também, inclusive... Tudo isso muito começo também de toda a lógica do que agora inteligência artificial, machine learning, está todo mundo mais versado, mas é isso, era o início de você literalmente ensinar para a máquina e os algoritmos poderem aprendendo com esse comportamento do consumidor dentro de uma série de classificações que na época a gente simplesmente não tinha de onde copiar, então literalmente da nossa cabeça, entendendo que o mercado publicitário brasileiro precisava, criando essas segmentações que eu diria que eu até diria que, assim, uma frase que eu ouvi recentemente num encontro, eu gosto, que é assim, Planey, eu acho que vocês criaram uma empresa protagonista no universo de dados do mercado publicitário brasileiro. E eu acho que é bem por aí mesmo. Não tenho como concordar mais, cara. Para mim, a minha visão é essa também. E aí, cara, eu acho que, assim, uma sacada do que a gente foi fazer, acho que a gente criou 2 grandes frentes, inclusive, que eu acho que durante todo o período ateu, e acho que de alguma forma até hoje, ainda permeiam ela muito forte. De um lado, primeiro, criando, a partir desses algoritmos, você criava essa segmentação toda, em que literalmente a gente funcionava como um grande data provider para esse mercado. Então, os segmentos vindo através dos cookies, a gente mapeava esse comportamento do consumidor, conseguia, portanto, pelo comportamento, definir quais eram os meus interesses, quais eram as minhas intenções de compra, quais são as possibilidades de outros produtos que eu poderia comprar, se o meu comportamento no final era mais masculino, mais feminino, um perfil de idade, um perfil de renda. Então você tinha uma capacidade de mapeamento enorme disso e
A gente tem uma sorte junto aí também, eu acho que o trabalho e a sorte Andam lado a lado, essa grande coincidência que eles andam lado a lado. A gente também pegou essa virada toda que se tornou esse universo programático que, assim, nem faz mais sentido, eu acho, falar hoje em dia de mídia programática, porque a mídia é programática como um todo. Que foi o surgimento dessas grandes plataformas que acabaram se tornando os nossos grandes clientes. Então, a partir disso, o Google, por exemplo, foi nosso maior cliente durante muito tempo, junto com as outras plataformas como Meta, Yahoo, nas suas N variações de nome que ele teve ao longo desse caminho, todo esse universo de SPs, todos os grandes publishers também tentando fazer a sua mudança, deixando de ser publishers para literalmente virar edtechs ou mediatechs. Esses caras todos consumiam essas nossas segmentações, então é difícil imaginar algum dos 500 mil maiores anunciantes do país que não tenha passado por alguma segmentação nossa, porque no final ela era a segmentação mais aprofundada em todos esses players. Eu vou te trazer minha visão de consumidor, porque quando você trazia uma visão pra gente, aí eu acho que é um ponto também, que eu vou trazer a visão do consumidor que eu tinha, cliente teu lá atrás, porque quando vocês traziam pra gente, você fala, pô, esse cliente gosta disso. Mas eu acho que você tinha que ter a contrapartida de quem estava do outro lado. Porque eu lembro que você chegou para mim, essa galera é homem XPTO, mulher, você trazia todo aquele perfil, eles gostam de futebol. Se você não tem uma outra pessoa do outro lado para poder dar esse contraponto, cara, tenta mapear esse comportamento. Você gera tanta relevância maior para a tua análise. Perfeito. E a hora que a gente devolvia isso para vocês vinham com uma informação que para a gente era novidade. Perfeito. Então, por exemplo, eu tinha um carro que variava de 100 mil a 500 mil reais. A gente sabe que quem compra um carro de 100 mil não vai comprar um carro de 500, e quem compra um carro de 500 não está nem aí para um carro de 100. Quais são as diferenças? Além, obviamente, porque tem modelo também. Então a gente está falando de SKUs diferentes dentro do mesmo modelo. Quem compra o carro, o mesmo modelo XPTO, tem 3 tipos de modelo daquele veículo. Eles são diferentes perfis. Perfeito. Então você vai trabalhando isso, e a hora que você começa a ver essas nuances e vocês trazem essa informação pra gente lá atrás, que a gente vai explicar pra galera o que são esses cookies de terceiro que vocês traziam essa informação, era extremamente relevante, porque isso daí virava comportamento pra gente usar em outras plataformas também. Perfeito, cara. Eu acho que a hora que os dados, em especial esse universo dos cookies veio chegaram mesmo no mercado, eu acho que eles realmente permitiram que a gente pudesse conhecer e planejar de uma maneira muito diferente a mídia, porque deixava de ser, no caso, nosso cliente era o Volvo, era talvez uma coisa meio óbvia, quem era o cliente era uma coisa muito dura, é um homem de tal idade, tal classe. É fácil, parece ser fácil. Era só isso que você balizava. Só que todo mundo vai impactar aquela mesma segmentação se você não traz as diferenças. Exatamente. E aí a gente conseguia fazer essa separação, inclusive por modelo, inclusive entender que tem um modelo específico que o público é menos masculino, ele é mais feminino. A coisa da idade, um é absolutamente mais aspiracional, o outro é só para quem tem grana mesmo. Né? Então, acho que ele permitiu que a gente conseguisse ser muito mais agudo nesse conhecimento do consumidor. E eu diria que esses cookies terceiros, durante bom tempo, eles, inclusive, lideraram boa parte de toda essa publicidade digital, porque ainda era um momento, inclusive, você não tinha muito o universo first party, que agora é... Eu arrisco a falar que eles, assim, querendo ou não, eles trouxeram... Cara, é que negócio, hoje tá proibido, a gente vai ter que entrar nessa discussão depois, hoje vamos falar de first party, mas eles ajudaram a gente a chegar onde a gente chegou, cara. Porque, querendo ou não, ninguém entendia, mas tem os cookies que estão pegando informação. Cara, não tinha legislação, não tinha nada lá atrás, só que você sabia, eu não estava dando a minha informação, mas meu cookie estava. Nossa, meu cookie ficou até feio falar isso. Meu cookie estava dando a informação correta ali, né? Então, do meu comportamento. Então ele não precisava saber que era o Bruno, mas ele precisava saber que era um homem de idade tal, que tinha esse comportamento, que eu entrava em alguma clusterização e a partir daquele momento eu passava a ser impactado. Microclusterizações, aí a gente conseguir trazer essa visão. Eu acho que trazendo para o digital essa grande capacidade de não ser mais só simplesmente um tiro de canhão. Exato. O tiro de canhão continua sendo absolutamente possível no digital, e acho que essa é uma das sacadas tem o seu objetivo. Para os objetivos específicos, mas é sobre, mesmo quando você vai dar os tiros, você conseguir ter uma visão clara de qual é a audiência daquele local onde você vai colocar, não contada por um PPT que alguém criou lá atrás, porque eu acho que essa foi a grande mudança na época, porque a gente via e falava assim, o veículo... Você pode contar a história que você quiser, mas aí é uma história que você conta como essa, que em vários momentos você basicamente chegava explicando, falava assim, cara, desculpa, mas eu acho que a gente vai precisar rever a forma como você está entendendo a sua audiência, o seu consumidor, e aí era literalmente uma foda, né? Porque assim, é sobre, em algum momento, você falar assim, cara, eu acho que vocês não estão entendendo exatamente quem é a audiência de vocês estão entendendo exatamente quem é o cliente de vocês, então... E que no universo digital, onde os dados estão chegando, é aceitável, cara.
que era muita informação Sim, chegando para a gente sim, poder digerir aquilo sim, lá atrás. sim. Você vê umas empresas, algumas pessoas despontando em relação a isso, mas realmente era muita informação, porque o cliente não sabia muito bem quem era o público dele. É um público que a gente está acostumado a trabalhar. Sim. Só que você consegue descer esse nível, cara, talvez você esteja falando com o público errado. Olha que a gente interpretou quem está acessando seu site, que você nem via isso. Perfeito. Pô, isso é maravilhoso, cara. E aí, cara, eu acho que a gente, de um lado... Eu falo com paixão sobre isso, desculpa te cortar, porque eu sou extremamente entusiasta sobre isso daí. Lá atrás eu já era, hoje então Eu nem se também. fala, é muito bom, cara. Tanto que eu fechei aqui, a gente tá tendo um bate-papo aberto, né, cara? Total. Isso é maravilhoso, cara. Total. E é isso, cara. Eu acho que assim, foi muito legal porque eu acho que a gente participou um pouco dessa revolução, Sim. não só da revolução do digital, mas uma parte do que hoje é padrão do que se busca na comunicação. Então acho que a gente teve essa capacidade de participar e uma coisa que eu particularmente sempre gostei é que a Tail me trouxe a possibilidade de estar em todos os lados do balcão, entendendo um pouco a dor de todos os lados do balcão. Então, todas as agências foram nossos clientes, todos os veículos foram nossos clientes, todas as plataformas foram nossas clientes. Todo todos os mundo anunciantes precisava diretos, disso. Todo mundo de alguma forma precisava falar com a gente, e de alguma forma a gente, inclusive, em vários momentos ajudando a fazer a conexão sobre um mesmo tema, sobre um mesmo entendimento. Então, pô, surfou uma onda incrível, porque é isso, assim, mesmo depois demorou para surgirem outros caras nessa linha. Na verdade, eu acho que o que acabou surgindo foram empresas que já eram especialistas em dados, que depois, inclusive usando softwares como o nosso, conseguiam fazer as suas bases de dados também fazerem parte dessa segmentação que servia tanto para entender o consumidor como para usar isso como ativo para entregar a mensagem, uma comunicação mais correta, o conteúdo, a publicidade, seja o que for. Então, cara, e até para dar uns exemplos disso, empresas como o Serasa Experian, que hoje todo mundo fala, pô, você precisa usar uma coisa de renda, hoje é uma base do Serasa Experian, tal. Então tem um pouco dessa capacidade de trazer, que inclusive puxa o gancho aqui para a gente falar um pouco do que é esse segundo negócio da Tail, que sempre foi a venda de software para que as marcas pudessem começar a fazer o seu entendimento da sua própria audiência, montando as suas primeiras montagens de dados first party, em que elas antes basicamente tinham um CRM, na época, quando tinham um CRM, e esse first party já vinha conectado a esses dados third party. Então tinha uma coisa de um cara que chegou pela primeira vez no meu site, eu já conseguia saber que apesar dele estar olhando o meu site ali pela primeira vez, olhando meu produto pela primeira vez, você tinha todo o caminho de pão que você sabia sobre ele para você poder entregar a oferta mais correta para ele, inclusive no próprio ambiente da marca. E também todo esse início das marcas. Cara, e aí também foi uma onda que a gente surfou que foi incrível, que foi ajudando tudo quanto é marca nesse país, de todos os tamanhos, mas em especial os grandes foram os nossos clientes mais historicamente, porque o universo de dados tem um pouco de inovação e bolso mais profundo. Né? Hoje em dia já está mais democrático, mas há 10, 15 anos atrás não era tão democrático. Então, os bancos, as montadoras sempre foram grandes clientes, e a gente construiu um universo de software que ajudou essas marcas todas a conseguir produzir esses dados proprietários. E aí, também quando você entra no software, a gente vai voltando um pouquinho agora ao tema todo do mundo cookies, onde você começa a ter uma junção desse dado que você tinha não só uma informação anônima desse usuário, mas você conseguia saber, esse usuário tem todas essas características, eu sei que esse cara que está aqui do lado é o Paulo, CPF tal, e-mail tal, telefone tal, endereço tal. Inclusive, vamos atribuir um ID para ele que vai permitir a gente juntar todas essas informações. Esse ponto é importante. Então, quando a gente está falando de uma geração, lá atrás vocês faziam a captação do dado já baseado. Que entrava no teu site, você pegava todo o tail. O nome é muito bom porque você pegava todo o rabo, todo o histórico o tail, dele. Nada mais vem do long tail. Exatamente. Enfim. Você pegava todo aquele histórico dele lá atrás. Hoje a gente está falando muito na geração cookies, que o cookie ele não vai conseguir mais trazer os dados third party. Aliás, explica para a galera o que é dados, o que são dados third party, o que são dados first party, que acho que é para a gente começar nosso papo com 25 minutos. Exato. Cara, eu sempre gosto das explicações o mais simples possível. E aqui é o lugar, porque cara. Eu acho que é um pouco sobre você conseguir fazer um conceito que não necessariamente na macarronada no domingo você vai conseguir explicar para todo mundo, mas pelo menos para todo mundo da indústria conseguir entender. Eu gosto de dizer simplesmente dados first party são dados que são proprietários de uma marca, e os dados third party são dados de terceiros que eu posso utilizar a meu favor. Mas ele parte de dados que são terceiros. O cookie, basicamente, e aí eu acho que é uma coisa interessante do cookie, entender que o cookie, primeiro, antes de mais nada, ele é uma ferramenta de mercado para que a informação trafegue de um lado para o outro.
e através desse cookie onde a gente pode ir imputando informações e permitindo que através dela, você, dependendo sobre alguns pontos de vista como você coloca ali naquele coisa, só a sua marca consegue ter a leitura sobre aquilo. Perfeito. E a partir do momento que você entra no portal da pessoa, você está compartilhando aqueles cookies lá atrás, compartilhando aquelas informações junto com aquela empresa que estava sendo o holder daquele cookie. Hoje a gente está falando de uma era que cada vez mais estamos falando, não, agora eu tenho que ter meus dados proprietários, eu tenho que realmente me cadastrar, eu tenho que realmente passar o consentimento para aquela empresa poder falar comigo. Como que você vê esse novo cenário para as empresas que realmente trabalham comportamentos continuarem tendo uma atuação? Por que eu faço essa pergunta? Todo mundo me pergunta, mas eu não aguento mais publicidade em tudo quanto é site e tudo mais. Eu falo, cara, a publicidade não vai morrer. Sim. Aí estava de você escolher se você pega um produto que você tem a ver com você ou um produto que não tem a ver com você, porque ela não vai morrer, cara. Perfeito. Entendeu? Ela só entender o que você quer para te entregar algo mais assertivo. Ou você vai ter produtos que vão te cobrar para você não ter publicidade. Exatamente. Netflix, te cobra, você cobra Netflix, e não tem exatamente. Exemplo, que agora na versão gratuita entrega ads. É como ele se remunera. Perfeito, seu ponto. Paga que você não vê ads. Como que você vê esse cenário onde a gente está falando, se eu tenho que dar meu consentimento, como que está esse formato novo? Porque a Tail não morreu, ela só foi comprada pela TOTS. Perfeito. Como que eles estão atuando nesse novo cenário? Perfeito, cara. Eu acho que tem algumas coisas que são legais aqui de realidade Brasil aqui que são legais. A primeira eu acho que tem um trabalho muito legal feito pelas empresas de dados, que eu acho que assim, as empresas de dados no Brasil, elas não foram muito empresas de pirata, o que eu acho que é legal. É uma galera muito doida, com uma galera muito ética que foi fazendo, que formou essas empresas, e acho que as entidades brasileiras ajudaram muito a gente criar as empresas que elas já foram muito drivadas todas pelo GDPR. Então, a lei brasileira e as empresas brasileiras, até porque assim, no final... Estava contando aqui que durante muito tempo o nosso maior cliente era o Google. Então, naturalmente, para eu conseguir ofertar os meus serviços para o Google, que inclusive ofertava isso para os clientes dele, ele naturalmente eu já tinha que estar em linha com a regra do GDPR que já existia. Então, as empresas brasileiras, elas de alguma forma já nasceram muito regradas nesse sentido. Então, assim, era literalmente uma empresa que eu conseguia saber o comportamento do consumidor, mas assim, a Tail, por exemplo, nunca teve uma base de dados em que eu sabia que era o Paulo mesmo. Eu tinha, no final, a gente mapeava basicamente a internet brasileira inteira, mas eu não tinha os CPFs da internet brasileira, os e-mails da internet brasileira. Então, é um mercado que tem essa característica de nascer muito regrado, o que eu acho que é ótimo, e esse é um dos motivos, eu acho, da gente ter evitado uma série de piratas ao longo desse caminho. Porque assim, ou você fazia um trabalho sério, ou você fazia um trabalho sério. Você não conseguia sentar na mesa, ou você não conseguia sentar na mesa com os caras, com os caras grandes. E aí, cara, eu acho que tem uma coisa que eu acho que tem a ver até com esse universo do universo cookies, como todo, que assim, os dados terceiros, eles são coisas que não vão deixar de existir. Eles continuam existindo, os dados terceiros. Então é isso. Pergunta, tá lá o Serasa, continua tendo um belo prédio aqui perto, comercializando informações. Então você vai ter empresas, o dado terceiro ele não deixa de existir. Você começa a consumir ele de uma maneira diferente. Assim como o cookie, eu acho engraçado esse tema do cookies, um dos meus sonhos, e até nessa época atual. É que é curioso perguntar isso para você, porque você fez uma empresa baseada na época do cookie, né? Total. Entendeu? E agora tem uma época cookies. Como que as empresas têm que se adaptar a isso? É curioso perguntar isso para você. É muito bom, porque assim, no final, eu gosto muito dos poetas, dos Cavaleiros do Apocalipse, porque assim, a turma adora dizer assim, é o fim de uma era, é o início de uma era. Né? Exato. Publicitário, então, ama. Ele nada de braçada nesse Não, e vira tema, não, a gente está adaptado ao cookies. Começa, cara. Uma das coisas que eu adoraria, se o LinkedIn fosse uma rede mais um pouco menos só de notícias felizes, a minha vontade era pegar todos os especialistas em fim de cookie e falar com ele assim, mas me explica então agora como é que você está essa adaptação, como é que foi o fim dos cookies que não acaba nunca, não acaba nunca. Exatamente, cara. Porque eu acho que assim, o que a gente precisa entender quando a gente fala de cookies, que na verdade o cookie, ele simplesmente foi uma tecnologia de transmissão de informação. Então, a partir do momento que você deixa de ter o cookie, você vai ter uma outra forma de trafegar informação. E é importante entender também que toda essa discussão do cookies, ele no final foi muito puxado pelo Google. Só que o cookie não é do Google. É verdade, cara. Foi pelo Google e foi pelo iOS também, que teve um problema lá que
Que o iOS começou, você permite ser rastreado, todo aquele ponto lá. Uma grande disputa de Apple e Google, porque eu acho também interessante dessa coisa das empresas. As Big Techs aí também. Que assim, e todo mundo briga com todo mundo. Né? Então teve tem uma questão aqui que é importante entender também, que assim, o cookie ele é uma ferramenta do sistema, ele não é de uma única empresa. Então, não é mesmo uma empresa do tamanho do Google, com a dominância que tem o Google, ele sozinho não consegue fazer uma mudança, porque assim, é sobre todo um ecossistema envolvido e que precisa topar uma mudança para que isso aconteça, senão simplesmente acontece o que está acontecendo agora. Eu até, sinceramente, acho que é uma das coisas mais agudas do que o Google não conseguiu realizar. Há quanto tempo a gente está vendo essa mudança aqui acontecendo, que o cookie vai acabar, o cookie vai acabar, o cookie vai acabar. Eu adoro falar com os especialistas, assim, mas agora, especialista, crava a nova data para mim agora, né? Quando vai ser. Então, porque é um pouco isso, assim, no final, informações primeiras, informações de terceiros, elas não acabam. E o cookie nada mais é do que uma ferramenta de transmissão de informação. O que acaba acontecendo e acho que é uma coisa que faz sentido e ela já era falada lá de trás, que é sobre o quanto as marcas precisam ir formando as suas próprias bases, formando os seus dados proprietários, formando o seu first party. Então, é muito sobre isso. Gostei do teu ponto. E isso criando, inclusive, uma lógica de que, se eu preciso conhecer o meu consumidor, eu sou a Unilever. Parece que você está falando isso, parece que foi um top-down das empresas falando assim, cara, comece a captar as informações. Sabe, começa, porque ninguém tinha essa prática. É isso, porque esse daqui já tem uma base terceira, eu vou pegar essa base terceira e vou impactar meu público que está me dando resultado. Exato, maravilhoso, só que maravilhoso. Se você tiver pegar o público do zero, custa mais caro. Muito mais caro. É isso que não faz sentido, cara. Essa é uma questão... Retrabalha o teu público aqui que você vai conseguir ter uma efetividade muito maior. É mais fácil pro cara da Volvo vender um Volvo para quem já comprou um Volvo ou para quem nunca comprou um Volvo? Mas não tem nem discussão. Entendeu? E você já tem um histórico ali, cara. Isso basicamente se aplica para qualquer produto. Não é só o caso da Volvo. Você aplica para qualquer produto da Unilever, da Coca-Cola. Não importa de quem esteja falando. Então, eu acho que é simplesmente por um entendimento do quanto também essa necessidade de montar a sua base de consumidores, porque assim, se a partir do momento que eu sou uma marca, eu tenho um grande volume de consumidores, para eu entender o comportamento dele, para eu entender quem é ele, para eu entender o próximo produto meu que ele vai querer comprar, é muito mais fácil, muito mais barato. Até porque a gente também... Hoje o armazenamento não está tão caro igual antigamente. Você ter todo esse histórico não vai custar caro. O que você precisa ter? Equipe e inteligência. Equipe e inteligência, exatamente. Então, assim, hoje é muito mais possível você montar isso, e até porque se a gente escrutina um pouquinho as ferramentas que sempre deram também a capacidade de comportamento para a gente, elas são, em várias delas, elas não são exatamente o circuito mais complexo do mundo. Sim. Né? Tá aí o bom e velho TGI, que fica todo mundo também dando pedrada no TGI, mas continua todo mundo usando o TGI. Me fala outra fonte que você consegue ter uma assertividade daquela. Não é real, não é em real time. Não. Só que é o que você tem. E lembrando que assim, aí você pega o TGI, a gente está falando de entrevistas com 20 mil pessoas em ondas a cada 6 meses. Exato, cara. Então, tem a sua importância, relevância. Não, tem a super relevância. Eu também adoro a turma que fica batendo no TGI, que eu falo assim, tá ruim, você acha ruim com ele? Muito pior sim. Eu acho uma ferramenta excelente com uma metodologia. Ela direciona você muito bem, ela te tira daquele, vou te dar um norte. Depois esse norte, vamos pegar mais informações e enriquecer. E por que você não consegue usar isso a favor da própria marca? Então acho que as empresas também foram entendendo essa importância como um todo. E se você for pensar em ter para qualquer fim de legislação e afins, naturalmente vai ficando mais fácil você tendo o seu grupo todo, sendo mais fácil você determinar essa relação que você vai ter com esses consumidores como um todo. Então, cara, eu acho que assim, o tema do cookieless, ele, por fim, se você tira um pouco toda essa cortina, porque também, obviamente, todo momento mais de sente-se o fim de alguma coisa, vão surgindo a turma que adora também pôr fogo lenha no fogo, porque também vão surgindo novas oportunidades, né? Todo mundo que sempre... Quantas empresas não vendem uma dificuldade para depois vender, exatamente, a solução. Facilidade? Então, e aí você pega o próprio caso da Tail. Ela, no final, as linhas de receita da Tail continuam sendo, inclusive, muito parecidas. Continua sendo um lado de softwares para gestão de base de dados e do outro dados terceiros que você soma. A diferença é que hoje em dia, antes você usava ele muito puro, separado. Exato. Hoje em dia, o que você faz, você mescla ele com dados proprietários. Então, você vai mesclando isso aqui para trazer esse computador, porque vai ter uma série de informações que dificilmente esse consumidor
uma marca vai conseguir ter desse consumidor todos esses touch points. Então, você vai juntando Concordo. aqui. Então, é Não, engraçado. porque você tem que ter muito investimento de mídia para poder chegar em todo o teu público, se você for uma varejista, uma grande varejista nesse sentido também. Então, assim, Perfeito. é um outro ponto. E aí, no universo atual, é a coisa mais comum, inclusive, que aí você tem ferramentas que são mais avançadas, então você tem as CDPs, os Data Clean Rooms, as próprias Consent Managed Platforms, Os que é Data isso, Clean todos Rooms, os sites que você vai entrar, exato, você vai ter cara. que falar que beleza. Porque é isso, né? Se o cookie tivesse acabado, a gente não estaria ainda em todos os sites que a Exatamente. gente entra. Tem que dar um aceite nos aceite cookies. dos cookies e tal. Cara, eu vou trazer um ponto para você, porque assim, quando eu estava na DM9, eu estava como CDO aqui da DM9. E eu tive a oportunidade de ir para a DDB lá em Nova York. Perfeito. Conhecer o CDO de lá também. E para mim é super curioso fazer essa troca. Porque ele chegou lá, mas cara, você tá tirando tuas férias para me ver? Eu falei, cara, não existe nada mais interessante do que, tipo, falar com pessoas e saber o que vocês estão fazendo diferente de mim para eu levar para lá e de repente trazer alguma informação para você. Óbvio que eu estava tentando trazer alguma novidade, só que os caras já faziam tudo. E um conceito que eu ouvi muito lá fora, principalmente dele, que eu não ouvi muito aqui no Brasil, eu ouvi assim, muito raramente, eu até tentei trazer o Zero Party Data. Que assim, tá bom, você não me dá teu dado, eu não caço teu dado, mas eu faço uma gamificação para captar teu dado. Uhum. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema, que esse tema também é super relevante, cara. Cara, eu acho que é isso mesmo, assim, no final, a gente entrou dentro de um universo que todo mundo precisa fazer, todo mundo entendeu a importância de fazer captação de dados. Porque Vira uma outra plataforma. É isso, cara. É muito bom, todo cara. Todo mundo precisa. Então, e aí você vai ter também um novo ecossistema que surge de plataformas diferentes. Porque no final, você usando dado, você vai. As disciplinas todas envolvidas no trabalho de comunicação, você vai usar os dados como base. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de dizer que os dados são a base da comunicação. Até eu estava ouvindo um de vocês que tinha uma frase dessa, eu ainda acho um pouco duro, porque eu acho que assim, os dados, eu acho que eles ainda compõem mais, mas eles fazem parte do arcabouço ali básico do que você vai precisar para entender quem é o seu consumidor, entender quem é o consumidor da marca, entender onde são os melhores lugares para você falar, entender qual é a mensagem, entender qual é, chegando ao nível de personalização que é no Perfeito. final o estado da arte que todo mundo espera e diz que faz. Exato. Então eu acho que assim, e é tão simples quanto você, tal como a gente estava falando que se você não tiver publicidade, você vai precisar pagar por aquele produto, de alguma forma é isso. As empresas têm como base hoje em dia formar bancos de dados. Então assim, de alguma forma ela vai precisar fazer isso. Vai ser uma gamificação, vai ser te dando alguma coisa de graça, alguma coisa nessa linha vai vai muito acontecer. E aí o que eu dizia é que é o seguinte, com esses dados você também mesclou mudou muito também a forma de fazer publicidade, que entram essas ferramentas e que permitem que facilmente você possa conectar os dados da marca com os dados do veículo para você no final entender melhor aquele consumidor. Então, o que antes era basicamente muito apartado, hoje em dia é muito mesclado tudo isso fazendo. Obviamente eu ainda acho que a adesão aos Data Clean Rooms, ela ainda não é um negócio que ela está absolutamente democratizado para todas as empresas, mas todas as grandes empresas já têm algum tipo de ferramenta que faz esse tipo de trabalho. E lembrando também que quando você vai fazer publicidade nos veículos que hoje geram a maior receita publicitária, que são, por exemplo, o Google e Meta, qual a primeira coisa que você faz? Você vai lá e pega o pixel desses caras e coloca nas suas páginas para você detectar esses sinais todos. E você, inclusive, detectar que aquele usuário que está ali é um cara que está indo visitar, que visita, costuma visitar, visitou tal tipo de página, tal tipo de... Enfim. Então, assim, os sinais, eles permanecem. Um parênteses só que eu queria fazer disso, cara, que eu acho que até é muito interessante. Tem uma grande cientista nossa de dados, a Fabienne Nardon, que era uma boa discussão que eu sempre tinha com ela, que é assim, um pouco do nosso entendimento meio mútuo, é que inclusive, a hora que você vai fazendo as coisas menos pelos cookies e tudo mais pelo ID, a real é que você está diminuindo a privacidade, porque antes você sabia muita coisa de todo mundo sem saber quem era a pessoa. Hoje em dia você continua sabendo tudo de todo mundo, mas sabendo quem é a pessoa. Então tem uma coisa que assim, eu acho que a gente mirou num lugar, acertou outro lugar. Mas enfim, acho que movimentos de mercado. Então, eu acho que essas ferramentas todas, essa oportunidade toda, ela vai muito por aqui e aí vai permitindo, inclusive, cara, que uma série de empresas elas vão voltando de novo. É muito engraçado esse movimento cíclico que a gente faz, porque assim, a gente está falando aqui que há 10, 15 anos os objetivos eram uns, os objetivos ficam parecendo que são os mesmos. Então, uma coisa que eu gosto muito de pensar é que, inclusive, dentro das empresas, parte do desafio é que você tem aquele time de CRM, que a turma estava ficando lá naquele cantinho, que ninguém queria falar com eles. Cara, todo mundo vem aqui falar isso, cara. Né?
de repente essa galera ficou Ganhou um valor. importante. É. Aquele moço do dado lá que todo mundo achava esquisito, ficava lá, só dava irmão, faz aqui para mim essa planilhinha aqui, tal. Essa turma vai ficando importante e é um pouco disso, essa grande junção que você vai trazendo e fazendo todo mundo sentar na mesma mesa, inclusive essas galera que nos falavam, todo mundo sabendo falar e trabalhar junto, que eu acho também é um efeito prático agora desse novo mundo. Eu era o estranhinho do CRM ali também atrás, porque eu trabalhei em grandes agências, tudo mais, mas eu sempre me identifiquei pelo CRM, justamente pelo dado, porque eu acho que eu tenho essa parte muito estratégica / exatas um pouco em cima de mim, que querendo ou não, você tem que entender o comportamento para você mandar uma mensagem assertiva. Cara, não tinha nada mais delicioso que a gente vê que a taxa de entregabilidade do e-mail, a abertura de e-mail estava maior. Você fala, meu, que maravilhoso, estamos chegando lá. E você ia cumprindo com os seus objetivos. Só que eu acho que cada vez mais a gente está vivendo uma conversão, porque é o CRM entrando muito na parte da comunicação como um todo, para a gente trabalhar realmente a efetividade. Porque se você trabalha separado, você está gastando mais dos dois lados. Está gastando mais para dar um tiro de canhão, está gastando mais para impactar essas pessoas, sendo que se você conversar e falar sobre os canais, falar sobre o público, compartilhar essas informações, você vai chegar ao denominador comum. Um segundo ponto também é a tecnologia. Foi o que você falou lá atrás. Antigamente, você tinha um tipo de tecnologia que resolvia um problema. Hoje, a tecnologia de 2016 já é antiga para o dia de hoje. Entendeu? Quando a gente tem o dia de hoje, tudo bem, tá de uma geração cookies que está muito falado, mas mal aplicada. Entendeu? Todo mundo fala, vamos falar sobre a geração cookies, não tem mais cookie. Não tem... Vai ter propaganda, vai ter publicidade. Eu trabalho com isso, putz, eu quero que tenha essa publicidade, que venha alguma coisa que realmente faz sentido para mim do que não faça. Então eu não quero, se você dizem que é aquele ditado, né? Se você não paga pelo produto, você é o produto. Então você não tem problema, já assumir isso e tá tudo bem. Só que a hora que a gente vê essa frente de CRM, vamos chamar de uma trilha, CRM, tecnologia, comunicação, mass media, vamos falar um pouco mais efetiva. E o CRM começa a ganhar um destaque, esse é um ponto que eu queria ver com você também, porque assim, CRM a gente está falando de personalização. Tecnologia, dados, a gente está falando de entender esse consumidor para personalizar cada vez mais. Só que eu vou falar a minha percepção, eu acredito que ainda tem um gargalo. Porque assim, beleza, a gente fez toda a interpretação, só que ainda falta braços... ferramentas, alguma coisa para a gente traduzir aquilo lá de uma maneira efetiva, porque ainda tem uma interação muito humana, que essa parte a gente está resolvendo bem rápida. Tá aqui, ó, vai, solta, não funcionou, troca, vai. Só que ainda a gente tem o que funciona num criativo? É o call to action, é a fonte, é o fundo, é a cor, é o elemento principal, não é o elemento principal? Eu acho, vou trazer uma percepção e acho que a gente podia até trazer o seu ponto de vista sobre isso também, porque você trabalha muito tempo olhando cookies, olhando segmentação, e no final das contas a segmentação nada mais é para trazer um público mais assertivo para ver uma comunicação, para gerar um gatilho nessa pessoa e ela tomar uma ação em cima disso. Quando a gente está falando dessa comunicação em si, a gente cumpriu com a primeira etapa, e aí tem uma segunda etapa. Acho que nem tem muito a ver com o nosso tema, que a gente estava falando de cookie, mas eu queria ver sua visão em relação a isso, que eu vou pegar minha última pergunta aqui para você enquanto você fala sobre isso. Tá bom. Cara, eu acho que sim, tem um desafio que as ferramentas... Eu acho que ainda quando a gente fala de dados, tem um desafio que começa pela clareza e é engraçado, porque quando eu trabalho com dados, eu acho que assim, tem uma certa clareza do que exatamente se quer fazer. Acho que as pessoas, elas, de alguma forma, vão indo nas ondas. Cara, eu sei que eu preciso trabalhar com dados, eu sei que eu preciso fazer tal tipo de coisa, mas sem, às vezes, clareza desses objetivos. E a hora que você vai objetivando, você vai vendo que você vai ter que somar realmente uma série de coisas para fazer isso. E hoje, parte dos enganches que você vai precisar fazer, você vai precisar contar com as ferramentas, com os veículos hoje, sejam MediaTeks, para você possa fazer com que tudo isso seja lá na ponta, porque se a ponta são eles que estão fazendo no final a entrega final das campanhas, você precisa também que o ferramental deles todo funcione de uma vez. Mas é um pouco isso, você pega hoje só usando a própria ferramenta de mídia, hoje você tem uma capacidade de entendimento de público, personalização, absurda. O próprio algoritmo otimizando tudo isso, que já é uma enormidade. Aí você pode ir fazendo isso ficando mais robusto e mais agudo. Porque assim, a verdade é que mesmo grandes times de dados com grandes ferramentas, a gente está falando ainda de um grupo muito pequeno de empresas que tem essa capacidade. E pessoas também. A gente está tendo esse boom de pessoas estudando, mas ainda é muito incipiente. Ainda e é uma dificuldade para qualquer empresa hoje ainda conseguir um volume de mão de obra muito grande para fazer tudo isso acontecer. Então, cara, eu acho que parte muito de setar bem os objetivos para você conseguir entender esse fluxo. E acho que também tem um pouco do ótimo ser inimigo do bom também. Tem um pouco de
cara, você não precisa da estado da arte de todas as ferramentas, pessoas e afins para poder fazendo isso. E aí, a partir disso você pode naturalmente ir criando essas, enfim, as iniciativas. E acho que uma das coisas que os dados podem ajudar muito é em especial muito essa capacidade de metrificação de tudo que é feito, né? Que eu acho que é muito importante. Você tem essa capacidade de metrificar tudo isso e comprovar tudo isso. E acho até, cara, se me permite aqui puxar um pouco. Vamos lá. Eu acho que a gente está vivendo, inclusive, o que é a dita nova terceira onda. Foi a da internet, agora da inteligência. A busca. Busca, exato. Socials e agora o IA. Tem o retail media. Tem o retail media também, é verdade, o cara. Retail media, qual é a grande sacada desses caras? O que esse cara tem em relação a todos os outros que ele começa a fazer muito sentido? Ele é literalmente baseado em dados, tudo que está acontecendo. Então é sobre, antes de mais nada, o veículo ser uma máquina de first party data. Uma máquina de first party data. E que, por default, essa máquina de first party data, ela permite que você conecte qualquer dado terceiro e tenha dado terceiro nada como dado proprietário de uma marca somado aqui também. Com isso, eu consigo entender exatamente quem é esse consumidor e entregar uma oferta absolutamente personalizada para esse cara. Seja quando ele esteja no ambiente do varejista, seja quando ele esteja no ambiente fora do varejista. E depois, ao entregar a publicidade, parte da metrificação disso, você poder literalmente ter uma noção muito mais de ROAS da campanha e não só de view, não view. Eu acho que continua sendo muito importante o view, não view, alcance, impacto, continua sendo muito importante. Clique também, acho que tem super a sua relevância. Mas é sobre você literalmente conseguir fazer o closed loop da história e conseguir saber assim, cara, eu investi tanto e isso literalmente me trouxe de retorno tanto em vendas lá dentro. Eu acho que não é à toa por isso que ela vai sendo chamada de a terceira onda da publicidade digital. É verdade, a retail media, cara. Mas, cara, e é isso que você está falando da publicidade em si, mas a publicidade em si, ela não precisa estar num criativo somente, ela pode estar numa mensagem. Hoje a gente está falando clique to WhatsApp. Perfeito. É isso aí. Entendeu? Que você pode usar muito nisso daí. Quantas interações eu já fiz que eu já fechei por WhatsApp? Não precisei de uma mídia para mim. Perfeito. Só que entendendo o meu comportamento, entendendo o canal que eu tenho propriedade para falar, que sabe que ali pode ser um caminho mais efetivo para mim, eu fecho as coisas por ali. Hoje você faz um Pix, você resolve suas coisas, tá tudo certo, cara. Exato. Então, Você faz assim, a compra... é o boom dos marketplaces, dos e-commerce. Cada vez mais o nosso comportamento está sendo em comprar cada vez mais online. Ou até o online, né? Que você pode ver, comprar online, chegar na tua casa em 3 dias, tá tudo bem. Eu acho que cada vez mais a gente vai viver essa nova onda. E acho que você trazer esse ponto da retail media, que era a última pergunta que eu ia fazer aqui, que eu estava só pesquisando aqui, a gente vê que está tendo esse boom. E ao falar do retail media, eu acho que é importante a gente frisar essa parte. A importância dos cookies também nesse cenário, certo? Porque assim, sem os cookies hoje, a gente está falando de first party, third party, como você mencionou, mas a gente trazendo essa visão, você consegue ter um comportamento muito mais efetivo para você gastar menos em mídia e mais em efetividade no momento da jornada dele, certo? Perfeito. E, cara, e de novo, super pouca importância se é cookie ou se não é cookie. O importante é no final sobre a sua capacidade de mapear sinais e você depois agregando isso dentro de um ID que permite que você conheça aquele consumidor e, portanto, você, no final, conseguir entendê-lo melhor e entregando a mensagem mais correta. E quando você ainda consegue fazer isso dentro de um canal que te permite ter essa visão final, se esse cara comprou ou não comprou, e cada vez conseguindo mais fazer essa medição, tanto no online quanto no offline, ele não só é muito parte do presente, quanto de um futuro inacreditável. Porque, por exemplo, se a gente está falando em varejo, se a gente pega em varejo alimentar ainda, 86% do varejo alimentar no Brasil ele ainda é comprado em lojas físicas. Então, olha o espaço. É cultural isso daí também, cara. É cultural. Então, e quantos desafios novos adicionais você não tem para conseguir pegar esse cara no offline, conseguindo pegar isso tudo. Você junta com toda a parte de sinalização que você tem das lojas. Então, também acho que esse momento muito interessante do out of home que a gente tem nesse momento, que vai cada vez mais você podendo fazer essa compra mais automatizada. E podendo juntar dados para isso também. Então, assim, tem um universo ainda à frente do que vai vir disso, que, assim, acho que não só o retail media ele já é um presente, mas ele vai fazer muito parte no futuro. E não é à toa que a gente está vendo, literalmente, uma Amazon incomodando para caceta os nossos amigos Google e Meta lá fora. E, inclusive, em termos de números, é coisa legal, né? As empresas abertas é muito legal porque dá para a gente ter essa noção. É isso, o tamanho da relevância do que esse universo de ads na Amazon já representa. Tem um número que talvez ele não seja o mais atualizado de todos, mas ele é relativamente recente, que é isso, assim, a ordem de receita. Então, você pega a AWS fazendo parte de nuvem, fazendo 50 bi de receita, ou a parte de ads já fazendo 38 bi de receita.
é muita pancada. E é muito legal ver o tamanho do crescimento disso. E é isso, uma empresa que a priori era zero desse tema e olha o tamanho que esses caras... E parte disso, essa mudança, esse paradigma, inclusive, é o quanto as buscas, inclusive, hoje já são feitas. Aí, de novo, volta muito do universo de onde veio. Onde está essa sacada da Amazon? Que as pessoas pesquisam hoje mais na Amazon do que no Google. Então é isso, é sobre esse comportamento, você mapear esse comportamento, que a priori, para fazer uma busca, na verdade, a partir do momento que eu estou fazendo uma busca de um produto, cara, eu não preciso saber que se é o Paulo ou se é o Bruno que está fazendo aquela busca, porque afinal eu sei exatamente o que aquela pessoa quer. Né? E a Amazon começou com as buscas, né? Porque veio uma pesquisa que as buscas faladas estavam tendo mais representatividade em alguns países do que as buscas realmente feitas, tipo, por tecladas. Então, olha a relevância que eles trazem, porque hoje todo mundo tem uma Alexa em casa, hoje, a grande maioria aqui tem uma Alexa, principalmente nos Estados Unidos, a gente está falando praticamente uma população inteira que tem Alexa, então você quer resolver tudo, você resolve falando com a Alexa ali hoje, cara. Então é maravilhoso, cara. Deixa eu entrar só no último tema com você, cara, que a gente já tá 50 minutos aqui. Foi rápido, hein? Passa voando, né, cara? Passa voando isso aqui. Hoje em dia a gente também tá ouvindo o boom da IA. Perfeito. O nosso tema não é IA, porque eu falo em IA em todos os episódios aqui. Uhum. Mas quando a gente está falando de uma geração cookies, a gente está falando... Vamos falar de geração cookies, apesar da gente não concordar muito com esse tema. A gente está falando também sobre a questão de retail media. Está crescendo muito, marketplace está crescendo muito mais, essa frente. Como você enxerga que soluções de IA podem vir para colaborar com esse novo cenário da segmentação, da personalização e da otimização? Legal. Eu acho que o IA, cara, ele vai ajudar a gente primeiro a otimizar muito parte de processo. Então, por exemplo, se a gente está falando de montar análises sobre coisas, em vez de você fazer isso manualmente, você fazer isso com pessoas, eu acho que o IA permite a gente escalar isso numa máxima potência. Então, eu poder rapidamente, para todos os meus consumidores, saber exatamente a partir do que como eles se comportam, seja na compra ou só ao se movimentar dentro do ambiente de uma marca, eu consegui muito rapidamente poder dizer, puta, olha, o Bruno, a escalada de produto que a gente vai dar para o Bruno, entre todos os SKUs que a gente tem aqui dentro, deveria ser essa. Então, assim, essa capacidade de mapear esse comportamento e achar a oferta certa, ela é gigantesca. E junto com isso, você poder ter uma série de ferramentas de, por exemplo, otimização de criativo, que também é uma... Quando a gente fala pegando a comunicação, é uma puta dor. É uma puta dor. A agência, como é que ela vai ficar produzindo? Você precisa de ferramentas em massa fazendo isso. Então, acho que também tem essa otimização do criativo muito importante. E a IA também ajudando muito a você, no final, olhar esses resultados todos e poder rapidamente entender o que funcionou, o que não funcionou, e esses matches, o que dá match e não dá match, isso produzir isso muito mais rápido. Eu acho que a gente consegue, quando a gente faz isso ainda muito de maneira mais humana, você tem uma capacidade de escala. A hora que você põe a inteligência artificial para rodar isso, eu acho que... Ela analisa resultado. É isso. E ela própria vai tendo a capacidade de tomada de decisão acontecendo. Então, essa é um pouco a forma como eu vejo isso acontecendo. Mas eu também acho que, assim... eu gosto bastante desse pé no chão quando a gente ainda fala de IA, porque eu acho que assim, as pessoas ficam meio emocionadas no IA. Aí você mistura publicidade com IA, vira um negócio que assim, como se todas as revoluções mundiais já tivessem absolutamente acontecendo. Óbvio que ela já de alguma forma está acontecendo, mas eu acho que ela tem uma série de caminhos para acontecer e acho que vai ser muito importante também nessa caminhada entender que pedaço desse IA eu vou precisar ter dentro da minha corporação, que pedaço de IA eu posso contratar terceiros que vão me ajudar com isso, e que pedaços vão estar simplesmente no veículo onde eu vou fazer a publicidade, direto na MediaTek que eu vou fazer a publicidade. Então acho que também é uma caminhada que assim, as pessoas vão ter que entender aonde elas precisam gastar mais tempo e dinheiro e em que etapas disso está sendo resolvido já por outros players. Mas acho que é um pouco aí que eu vejo essa capacidade de otimização, e em especial acho que essa coisa da mensuração de resultado também, porque também é uma coisa que cara, a capacidade humana de analisar resultado, ela vai ter sempre um certo tamanho, cara. Então, e viés, né, cara? Porque pode ser uma coisa muito pessoal, tu ali que você interpretou, gostou da cor tal, mas mesmo que, cara, você trabalhou certo, você não trabalhou, eu acho que eu concordo com você nesse sentido, cara. Eu acho que em especial esse tema da mensuração de resultado e a possível ajuste de rota
acontecendo, é um mundo onde eu vejo essa inteligência artificial ajudando a gente. E a gente deve... É engraçado, quem for ver esse episódio aqui, né, daqui 20 anos vai falar, o que os caras estavam falando, né, cara? Hoje em dia a IA já está no nosso olho, o que a gente estava falando, porque isso aqui é o começo do começo do começo, né, cara? Exato, então isso aqui a gente está vivendo o começo de tudo, cara. Não, a galera fazendo 10 slides... A gente foi de 2016 para cá já é uma revolução absurda, tô falando 20 anos, daqui 5 anos já é o assunto, você fala, o que esses caras estavam falando lá atrás, cara? Eu estou arrebentando com inteligência artificial publicitária, estou arrebentando com inteligência artificial, ele está fazendo 10 slides. Mais ou menos isso, cara. Paulo, cara, tá sendo maravilhoso o nosso papo, mas a gente tá chegando finalmente aqui no nosso conteúdo. Boa. Mas antes da gente terminar, a gente tem nosso Momento à Voz, cara. Que nosso Momento à Voz, você falou brilhantemente até agora, todo mundo aqui tá de cara, boca aberta que você tá falando aqui, curtindo entender cookies, não sei o que lá. Só que agora você tem um grande desafio, cara, que é o nosso Momento à Voz. Você contou brilhantemente isso, mas agora você tem que contar o tema dessa entrevista para sua avó. Então, Paulo Planet, como você contaria para tua avó essa geração cookies, dados, nesse novo cenário aí que a gente está vivendo de publicidade? Boa, cara. Eu vou tentar, não é uma missão muito fácil. Mas ela é boa, também estava ouvindo aqui um pouco, acho que tem a coisa da gente que trabalha nesse universo digital, de alguma forma, antes de mais nada, explicar para a avó que é isso. Se ela tiver um problema com o computador, a internet dela estiver funcionando, ela pode ligar para a gente, que a gente não vai saber resolver. Não vai saber. Mas ela exatamente. Pode ligar. Eu acho, cara, que assim, acho que a coisa que mais pega é quando junta com um comportamento. Eu acho que é tão simples quanto todo mundo que tem hoje uma máquina como essa na mão, fica todo mundo com a sensação de, cara, esse bicho me conhece. Eu pensei nisso. Já tá na mão ali, né, cara? Esse cara já tá me mostrando isso, ele já tá falando isso. Pensei, eu acho aquela pessoa bonita. De repente tá aparecendo aquela pessoa bonita. Pensei tal produto, tal produto. Então, eu acho que é isso muito o universo do que os dados fazem junto a essa capacidade de, cara, hoje você ter realmente uma navegação, enfim, um contato com essa tecnologia mais personalizado. É literalmente isso, cara. E de maneira muito rápida e de uma maneira quase orgânica, eu diria, porque as pessoas, inclusive, não conseguem entender. Eu adoro que as pessoas ainda falam assim, não, mas gente, será que o meu telefone me ouve? Meu irmão, não é possível. Tem muita tecnologia por trás aí. Então tem um pouco disso. Eu acho que é sobre essa capacidade de você ficar com a sensação que a máquina te conhece muito mais e, portanto, se comunica melhor com você. É isso mesmo. Então, acho que é isso. Então, é isso. Sabe que você acessou aqui, aparecem as coisas que você gosta? É isso. É isso que a gente faz no dia a dia. Maravilhoso. Esse foi Paulo Planet aqui com a gente. Paulo, fica à vontade para fazer suas considerações finais aqui no nosso episódio, cara. Cara, eu nem sei o que eu vou fazer de consideração finais. Na verdade, eu queria agradecer vocês aí, senhores. Para mim foi um super prazer. Foi literalmente que legal, um bate-papo, né? Acho que assim, cara, esse é o objetivo, aqui, cara. Né? Fechei o computador, tá vendo? Ó, se a gente seguir o roteiro ou não sei. Eu vou descobrir depois. Espero que o pessoal goste. Né? O pessoal fala assim, legal, os caras fizeram um papo só exato, né? Só deles dois. Enfim, cara, mas eu acho que foi ótimo, foi um prazer. Acho que é muito legal poder trocar, né? E trocar um pouco de história. Estamos aí fazendo outros papos. Exato. Estamos aí nessa batalha faz tempo, então assim, é bom poder trocar um pouco sobre esse mercado e acho que é muito legal porque é um mercado muito em evolução constante, né? Então também é isso, possivelmente em breve esse papo ele deixa de fazer muito sentido, nesse momento mas está fazendo sentido, né? Tá fazendo sentido. Enfim, então, cara, mas é isso, agradecer vocês aí, estão à disposição da casa, obrigado pelo convite. Maravilha, Paulo, obrigado mais uma vez por participar do nosso papo, foi super legal trazer você aqui, primeiro porque você criou uma empresa lá atrás que tinha uma admiração absurda, você trouxe um negócio extremamente inovador numa época que não tinha essa inovação. Hoje a gente está vivendo novos momentos, hoje a gente está vivendo uma nova fase, que a gente vê que as coisas estão se atualizando. Então isso daqui para mim é super legal, a gente trazer esse papo, essa relevância em cima disso. Portas abertas para você sempre vir aqui quando quiser trazer algum novo assunto, quando estiver com novos projetos também, fica à vontade de trazer quem você quiser aqui. Boa, Brunão. Tá bom? Obrigado, galera. Valeu. Esse foi o Paulo Planet aqui com vocês no Datalogando. Então, aproveite que está aí, ficou com a gente até agora, então não esqueça de ativar o sininho, ficar sabendo todas as notificações, devia ter falado isso antes, tá? Mas esqueci, mas ainda tá. Estamos em tempo ainda. Então ative os sininhos, sigam a gente em todas as redes sociais, @Datalogando, somos todos nós lá. É isso, galera, de coração, muito obrigado, até a próxima.